tarde, meus amores. Graças a Deus estamos aqui nesta aula de ciências. Hoje nós vamos estudar ciências, mas como vocês estão vendo aqui, está escrito aí, quebrando o silêncio. Então nós continuamos, como já falei para vocês, essa semana nós estamos enfatizando esse assunto muito importante, que é sobre o quê? Respeito. O respeito não pode faltar, certo? Então o respeito não pode faltar em lugar algum. Tem que haver respeito, tem que haver respeito em casa, tem que haver respeito em todos os lugares, tá bom, meus amores? Mas eu coloquei aqui o segundo ponto para nós falarmos sobre o respeito. Coloquei esse ponto aqui, olha. Não faça brincadeiras de mau gosto, então não faça brincadeiras de mau gosto com as pessoas, certo? Porque isso é falta de respeito. Coloquei o outro ponto aqui para a gente colocar, é o seguinte: ajude aqueles que têm alguma deficiência, certo? Ou alguma dificuldade. Então ajude aqueles que têm alguma dificuldade. Isso é respeito, certo? E respeito não pode faltar. Temos que estar enfatizando esse assunto que é muito importante para a nossa sociedade, muito importante para você, para todos nós. Então, meus amores, passando aqui, você vai ver, tem uma atividade para você resolver hoje. Você está observando essas palavras aí? Um bom lugar. O que é que pode haver no bom lugar? O que não pode haver no bom lugar? Você está vendo essas palavras, você vai copiar no seu caderno, certo? O que pode ter no bom lugar? Você vai que tem várias palavras. Tem esperança, carinho, tem elogio, tem sorriso, certo? Tem gratidão, tem amor, tem guerra. Então você vai colocar aí no seu caderno quais as palavras aí que deve haver em um bom lugar. Faça um print e envie para a prof, que eu vou estar aqui aguardando. Vamos passar agora para o nosso assunto desta tarde. Essa tarde nós vamos falar sobre o sistema endócrino, como vocês estão vendo aí, certo? E aí está apresentando as glândulas do sistema endócrino. Nós vamos detalhar um pouco mais sobre esse assunto aqui, passando o nosso slide. Vamos lá. Antes disso, vamos fazer o quê? A nossa agenda. Como você está vendo a nossa agenda aí, nosso ano bíblico dessa tarde está no livro de Isaías 19:20, certo? Olha o conteúdo, certo? Coloque a nossa agenda e as páginas, tá? Vamos lá, o ano bíblico, eu já estou aqui com o meu, olha, sempre mostrando para você. Ano bíblico, agora tá de costa, tá? Ele tá aqui na minha mãozinha, olha, mostrando aqui para você. Vamos lá. Profeta Isaías 19:20. Olha o que ele tem para nos dizer nessa tarde. O que o Senhor Deus tem para nos dizer através do profeta. Ele diz o seguinte: Deus está disponível para todas as pessoas, em todos os lugares do mundo. Olha. Quando você precisar de ajuda, tenha certeza de que Ele o atenderá. Então, Deus ele está disponível para todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Precisando de ajuda, Deus vai nos ajudar. Nosso pedido de oração nessa tarde é que o Senhor Deus venha sempre nos ajudar. Vamos lá? Posição de oração. Querido Deus e bom Pai, nós te suplicamos que nos ajude, Senhor, nos momentos difíceis, nas dificuldades, nas lutas, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Já suplicamos ao nosso Deus que nos ajude nas dificuldades. Então, toda vez que nós suplicamos ao Senhor Deus, com certeza Ele nos ajudará. Certo, meus amores? Vocês estão vendo aí, aparecendo aí, certo? A imagem. Nós vamos detalhar um pouco mais sobre ela aqui na frente do nosso assunto desta tarde. Vou passar aqui, vocês estão vendo aqui. Sistema endócrino é constituído de glândulas, certo? Espalhadas pelo corpo. Então o sistema endócrino ele é constituído de quê? De glândulas espalhadas pelo corpo. Principais glândulas do sistema endócrino, né? As principais glândulas, né? Endócrinas humanas. Quais são as principais glândulas endócrinas, certo? Humanas? É essas que nós vamos trabalhar aqui nesta tarde. Observa aí que está escrito a hipófise, a tireoide, certo? As glândulas suprarrenais, o ovário, certo? Aí, no caso meio feminino, e no caso testículo, né? Masculino. E o pâncreas. São essas glândulas que nós vamos detalhar cada uma passo a passo. Tá bom, meus amores? Também nós vamos trabalhar aqui passando sobre a hipófise. Vamos falar sobre a hipófise, certo? Você está vendo aí a imagem colocando a hipófise. A hipófise é bem pequena e fica dentro da cabeça. Então a hipófise é uma glândula bem pequena mesmo, certo? E fica onde? Dentro da cabeça, como você está vendo. É a glândula mais importante do corpo. Olha, é a glândula mais importante do corpo. Ela coordena o funcionamento das outras glândulas, também fornece o hormônio do crescimento. Então, como a hipófise é uma glândula muito importante, certo? Além dela coordenar outras glândulas, ela também é o quê? Ela fornece o hormônio do crescimento, certo? Então, essa glândula aí é uma glândula muito interessante, por isso fiz a questão de enfatizar, você está vendo aí que eu coloquei de uma forma que fique bem nítida, para você não esquecer essa glândula que é tão importante, que é a hipófise. Vamos passar aqui, vamos ver aqui a próxima. Vamos falar da glândula da tireoide.
Olha, fica aqui no pescoço, né? Localizada no pescoço, a glândula tireoide produz o que? Hormônios que regulam diversas atividades corporais, como a pressão sanguínea e o ritmo cardíaco. Então, essa é a função aí, certo? Da tireoide, da glândula tireoide. Muito importante, localizada aqui, né? No nosso pescoço. Bem interessante, você está vendo aí a imagem bem nítida, né? Colocando aí para você ver. No seu livro também, essa imagem está bem nítida. Vamos passando aqui, meus amores, para falar sobre as glândulas suprarrenais, certo? Também, como elas são umas glândulas pequenas, né? Eu coloquei uma imagem para que fique bem enfatizada, para que você possa ver, visualizar melhor. Uma das funções que elas exercem é a produção do hormônio chamado adrenalina. Olha, é a produção desse hormônio chamado adrenalina, você está vendo aí, certo? Essa glândula aí, a glândula suprarrenais, são duas, né? Porque por isso fala elas. Essa partezinha está bem mostrando como você está vendo. Outra glândula muito importante aí do nosso sistema endócrino. Passando aqui, vamos ver a próxima, isso, pâncreas. Vamos falar agora do pâncreas. O pâncreas é um órgão que executa duas funções orgânicas muito importantes. Vamos falar agora das duas funções orgânicas do pâncreas, certo? Então vamos ver, a primeira função é essa daqui, produção do suco pancreático, como você está vendo, substância. O que é esse suco pancreático? É substância que atua na digestão dos alimentos. Então essa glândula é muito importante, porque ela produz esse suco. E esse suco ele faz o quê? Ele faz ajuda ali a dissolver os alimentos que a gente ingere. Olha quanta importância, né, tem. Vamos ver agora, segundo você está vendo, são duas funções importantes. Vamos ver a próxima função. Aparecendo aqui, agora chegou a próxima função do pâncreas, certo? Eu coloquei de novo o mesmo assunto para poder falar a segunda função, certo? A próxima função é produção de insulina. O que é a insulina? É o hormônio que controla a qualidade de açúcar no sangue. Então também ele tem essa produção aí da insulina, essa insulina que é esse hormônio, né, que controla a quantidade de açúcar no sangue. Por isso o pâncreas é muito importante aí dentro do nosso corpo. Passando aqui, vamos ver aqui o próximo. As glândulas sexuais. Agora vamos tratar das glândulas sexuais. Quais são as glândulas sexuais? Quem tem as glândulas sexuais? Certo? Esse assunto é um assunto muito interessante. São glândulas que controlam as características sexuais dos indivíduos e ao mesmo tempo estão relacionadas à reprodução. Certo? Então elas são glândulas, certo? Que elas controlam as nossas características, elas mostram as nossas características, certo? Se é masculino ou se é feminino, são através dessas glândulas sexuais. Agora vamos ver aqui as glândulas sexuais, no caso na mulher, certo? São os ovários. Você está vendo aí, são os ovários. Eu coloquei na mulher. Qual é a minha glândula sexual que me identifica como mulher, em termos de glândula que eu estou falando? No caso, são os ovários, que você está vendo aí, são dois ovários. Ele então dá a identificação aí que eu sou feminina. Passando aqui, vamos ver agora, no caso, no homem, certo? As funções, vamos ver aqui as funções, certo? Aí do ovário. Quais são as funções do ovário, como você está vendo aí? Funções dos hormônios produzidos pelas glândulas sexuais. No caso aqui eu coloquei do ovário. Ainda não vamos falar ainda do masculino. Daqui a pouco a gente fala do masculino. Então aí, os ovários. Os ovários eles produzem o estrogênio. O que é o estrogênio? Certo? Crescimento dos seios, desenvolvimento dos quadris e aparência feminina. Sério, tudo isso é produzido onde? No ovário. Ele produz esse hormônio, você está vendo aí, o estrogênio, certo? Que ele faz o que? Os seios se desenvolverem, faz aqui ficar com uma aparência feminina e os quadris também se desenvolvem como os quadris de mulher, certo? Também ele produz esse segundo hormônio chamado progesterona, certo? Preparação do corpo para a concepção e a gravidez. Então ele produz esse segundo hormônio aí que prepara o corpo para a concepção e também para a gravidez. Nós não vamos detalhar nesse momento sobre a gravidez. Por quê? Um pouco mais lá na frente nós vamos falar sobre a reprodução humana e a gente vai falar passo a passo como acontece esse processo da gravidez. Meus amores, esse assunto é muito interessante porque fala do nosso corpo. É importante a gente conhecer o nosso corpo, saber quais são as funções do nosso corpo. Isso a gente tem que aprender desde criança. Quando você chega na fase de adulto, você não vai ter dificuldade nenhuma. Agora vamos passar aqui e vamos falar agora sobre a questão aí masculina, né? As glândulas sexuais no homem, como é que elas se manifestam? São glândulas que controlam as características sexuais dos indivíduos e ao mesmo tempo estão relacionadas à reprodução. São os testículos dos homens, nos homens, né? Então nos homens, nas mulheres, os ovários, nós já vimos, certo? Que tem aqueles dois hormônios, progesterona, que ali eles
dou mais ênfase como feminino. E agora no homem, são os testículos, certo? E aqui eu apresentei para vocês estão vendo aí, mostrando qual é a parte do testículo. Observa que o testículo, ele fica aí protegido pelo saco escrotal, que é o escroto, que é aquele saco que tem, certo? E o testículo, ele fica dentro. Você está vendo aí o pênis, está mostrando aí o pênis, a uretra, que é por onde sai a urina do homem, a bexiga e a próstata. Mas nós vamos detalhar nessa tarde justamente sobre o testículo, certo? Vou passar aqui, falar um pouco mais aqui na frente, vamos lá. Funções dos hormônios produzidos pelas glândulas sexuais. Ainda agora falamos das funções dos hormônios na mulher, certo? Agora eu vou falar no homem. Aí eu coloquei o testículo. O testículo tem que, olha o hormônio, testosterona, esse mesmo, esse não, certo? Crescimento dos músculos, faz os músculos do homem, no caso, crescer. Mudança na voz, a voz do homem, né? Fica mais grossa, faz essa mudança, e surgimento de pelos no corpo. No caso, né, o homem tem muito mais pelos, a gente sabe, do que a mulher, certo? E também no rosto. Então, essa função aí desse hormônio aí, através do testículo, né, que faz essa identificação de que realmente é masculino. Então Deus, ele é maravilhoso. Deus colocou no corpo do ser humano a diferença entre homem e mulher, a diferença entre o masculino e o feminino. Nós somos obra de Deus. Nós temos o nosso corpo formado pelo próprio Deus, Criador do céu e da terra, e também nosso Criador. Por isso ele colocou essa diferença para a gente ter a certeza e a convicção que realmente a gente é mulher e que também o homem é homem. Isso é pelo poder de Deus. Eu estou aqui à sua disposição para tirar de mais dúvidas nessa tarde na nossa aula